Mateus 21:28 diz: Um homem que tinha 2 filhos, chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar na minha vinha. E ele respondeu: Sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. E ele disse: Não quero ir. Mais tarde, arrependeu-se e foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Jesus disse: Em verdade, verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem do reino de Deus. Tem muita gente que às vezes fala bem assim: ai, gente, olha, não tem mais jeito pra mim. Não tem mais jeito pra mim, eu já pequei muito, eu me sinto indigna de ir na presença de Deus, eu tenho vergonha, né? Porque erra tanto que já não tem mais forças nem pra orar e tem vergonha de ir na presença de Deus porque acha que não há mais solução para aquelas pessoas. E o capítulo de hoje vem deixando claro que não, né? O filho, ele disse sim, ou disse que não, né? Então ele fez tudo que desagradava a Deus, mas o que ele fez depois? Se arrependeu e voltou para os braços do pai, né? A parábola, ela quer nos dizer alguma coisa, né? Ele se arrependeu e voltou para a igreja, né? A vinha significa a igreja. Então, o outro disse sim, na hora, né? Mas fez tudo ao contrário. Isso me faz refletir em várias outras coisas também. A outra parte do texto, né, fala daqueles que Deus convida, né, para dentro da igreja, que Deus convida para dentro do seu seio, para fazer as suas vontades, né? Mas essas pessoas acabam por não se esforçarem a viver uma obediência e recusam a obedecer por conta de quê? Por conta da sua transgressão. E quais são as transgressões? A maioria de nós, como servos de Cristo, a gente pensa que transgressão é transgredir o sábado, transgredir, adulterar, matar, e não é somente isso. Por conta das suas transgressões, é por conta dos seus prazeres, é por conta de tudo aquilo que desagrada ao Senhor, e isso incute todas a nossa vida. Incute os 5 sentidos, o que a gente ouve, vê, o que a gente come, o que a gente usa. Como consequência disso, né, o próprio capítulo deixa claro, o Senhor estava prestes a divorciar dessa nação desobediente. Porque Deus, Ele quer a gente por um todo. A Bíblia fala que Deus é ciumento. E Ele quer a gente de coração entregue total para Deus. E tem uma parte do texto que fala bem assim, ó. A promessa de obediência aparentam se cumprir quando esta não exige sacrifício. Olha só, hein? Mas quando são requeridas abnegação e renúncia. Quando vêm à cruz para ser levadas, retrocedem. Olha só, hein? As pessoas, quando são chamadas a obedecer, aí quando percebe que essa obediência, exige um sacrifício, é muito difícil, não dá, porque a gente vive uma vida assim, porque a gente, a vida da gente tem uma correria, porque a vida da gente não dá assim, porque é muito difícil se encaixar nesse padrão. Aí acha que a cruz é pesada demais. Acham que a cruz é muito pesada. E aí não dá. Aí prefere não procurar andar no caminho estreito, né? Deste modo, aí o texto continua, deste modo a convicção de dever desaparece e a transgressão consciente dos mandamentos de Deus torna-se um hábito. Aí as pessoas se acostumam com aquela vivência e o lóbulo frontal nem mais é atingido pelo Espírito Santo a fazer a vontade de Deus, porque já estão acostumados, vão para a igreja, vão ouvir a mensagem, mas não vão se atentar do que exatamente a mensagem está sendo levada, só leva para os lados mais pesados. Aí o texto continua, o ouvido pode escutar a palavra de Deus, mas a percepção espiritual está desligada, o coração está endurecido e a consciência cauterizada. Gente, isso é muito sério, mas
continuando, eu não terminei. Acho que eu vou acabar fazendo uma pregação aqui. Não há uma pessoa verdadeiramente convertida que viva vida inútil e ociosa. Não é nos possível deslizar para dentro do céu. Olha só, hein? Tudo por conta da cauterização. Nenhum preguiçoso pode entrar lá. E o que o capítulo quer dizer nesse sentido? Nenhum preguiçoso, aquele que não se esforça. Gente, quando as pessoas falam que é muito difícil, porque a nossa vida não se encaixa nesse padrão, porque... o capítulo acaba falando, nenhum preguiçoso pode entrar lá. Se não nos esforçarmos para conseguir entrar no reino, se não procurarmos sinceramente aprender o que constitui as suas leis, não estaremos aptos para dele participar do céu, né? Quem recusa cooperar com Deus na terra, não cooperaria com ele no céu. Não seria então seguro entrar neste céu. Por quê? Porque as pessoas estão mal habituadas a viverem aqui, não estão procurando a viverem aqui os costumes do céu. Não é prudente entrar lá. Porque vai chegar lá e vai falar, Senhor, me tira daqui, não é isso que eu estou acostumada a ver, não é isso que eu estou acostumada a comer, não é isso que eu estou acostumada a ouvir, não é essa vida que eu estou acostumada a viver. Gente, olha, quando eu falei lá na igreja que não estamos no tempo mais de passar a mão na cabeça das pessoas, nós não estamos nos tempos mais de pregar somente o amor de Cristo. Porque as pessoas hoje ainda estão querendo ouvir só essas palavrinhas. Só estão querendo receber mamãozinho com açúcar. Só estão querendo... Gente, mas Deus é amor. Deus é um pai de misericórdia. Mas Deus vai ter misericórdia de mim. Não é tempo mais disso só. É tempo da gente pregar a realidade, a mensagem do terceiro anjo. Sai dela, povo meu. É isso que é o tempo. Porque a mensagem do primeiro anjo já passou. A mensagem do segundo já passou. Temam a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Já passou, gente. A segunda, caiu a Babilônia. A Babilônia tá aí, embriagando o povo. Com todas as suas maldades. E as maldades é em tudo, gente. É atingindo os 5 sentidos do cristão. E o que Deus fala na mensagem do terceiro ano? É tempo de sair de Babilônia. Sai dela. O cerco está se fechando. E da mesma forma que foi avisado quando o cerco de Jerusalém estava se fechando e as pessoas não estavam dando ouvido, está sendo avisado agora. As histórias se repetem, não tem jeito. E continuando. Quando os apelos do Espírito Santo atingirem o coração, a nossa única segurança está em a eles responder sem tardar. Quando vier o chamado, vai trabalhar hoje em minha vinha, não recuse o convite. Gente, quando vierem os apelos da igreja, gente, temam a Deus, venham para Cristo, façam as suas renúncias. É tempo de temer a Deus e aceitar o convite. Hoje, aí continua o texto, hoje, se ouvides a sua voz, não endureça o coração, venham para Cristo. Aí ela continua, é perigoso postergar a obediência, podeis nunca mais ouvir o convite. E que ninguém se lisonjeie de que o pecado acariciado em algum tempo pode ser deixado facilmente. Que ninguém se lisonjeie de que algum dia eu posso deixar de fazer isso. Aí a Ellen White vai falar assim, se engana, porque não acontece assim. E aí ela continua, todo pecado acariciado debilita o caráter e fortalece o hábito. E a depravação física, mental, moral é a consequência. Então a pessoa que não faz as suas renúncias vai cada vez mais cauterizando o seu coração. E aí depois, qual é a consequência? Depravação física, mental, moral é a consequência dessas pessoas. Por quê? Porque vão cauterizando, vão pedrificando e não vão mais tendo percepção para as coisas. E aí ela faz um convite que a gente tem que falar bem assim, o nosso desejo, o nosso coração como cristão tem que ser, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Cristo não considerava sacrifício algum muito grande em fazer a vontade de Deus, nem trabalho algum pesado demais para executar a obra que ele veio para fazer.
Na idade de 12 anos, Jesus Cristo já dizia: não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Ouvira o chamado a iniciar a obra, disse ele. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Gente, que esse possa ser o desejo do nosso coração. Que a gente possa estar atento o que é fazer a vontade do Pai. E eu faço uma linkagem agora. O capítulo de ontem Lázaro, o rico, na verdade, ele sabia qual era a vontade de Deus, mas ele priorizou os seus sonhos, os seus trabalhos, as suas vontades, mesmo tendo conhecimento. Ele priorizou isso e esqueceu de Deus, porque na parábola fala que ele tinha o conhecimento. E o capítulo fala: não há problema nenhum em você sonhar ser rico. Não há problema nenhum em você sonhar, correr atrás dos seus sonhos, mas desde que aquilo não atrapalhe você de procurar andar no caminho reto, de fazer a vontade do Pai. Agora, a partir do momento em que você corre atrás dos seus sonhos, da sua riqueza, mas aquilo, por causa daquilo, você deixa de ter tempo para o Pai, você deixa de ter tempo para buscar a consagração do seu corpo, do seu espírito, aí é onde mora o erro. Em compensação, o pobre viveu uma vida pobre todo o tempo, mas procurar temer ao Senhor. E qual foi a recompensa que ele teve? E aqueles que estão negligenciando, por quê? Porque me falta tempo, por quê? Porque eu tenho que fazer uma escolha, ou eu faço isso, ou eu faço aquilo, negligencia e aí deixa de correr atrás dos frutos, deixa de correr atrás de santificar os 5 sentidos, e aí o coração petrifica e a consequência é o quê? Pecado moral, espiritual, mental, física. Essas acabam sendo as consequências, não é? Que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações e que nós possamos estar atento à voz dele. Que Deus abençoe.